Pai querido e Senhor dos exércitos, nosso Deus Todo-Poderoso, nós viemos glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome através da nossa fé. Sabemos que o mundo está cada vez mais difícil, mais incrédulo, mais prepotente, mais arrogante, soberbo e mais doente por consequência. Doente em todos os sentidos, pobre, cada vez mais pobre o mundo está. E com muitas enfermidades e doenças incuráveis. A ciência está defasada, não acompanha as pandemias e epidemias. Satanás ele tem investido pesado nessa reta final da humanidade, porque ele está condenado. Quem deveria dar exemplo no mundo, pessoas investidas de autoridade, como o Senhor as investiu, são os que dão os piores exemplos. E as pessoas desacreditadas vão definhando. Tem muita gente dando cabo da própria vida, Pai. E a Tua obra ela é maltratada cada vez mais. Mas o Senhor continua o mesmo, o Senhor não muda. Senão nós teríamos sido consumidos já nessa terra. E é por causa da Tua misericórdia, da Tua compaixão, longanimidade, bondade, é que a minha fé está cada vez mais forte. E eu oro para que o paralítico ande agora mesmo, agora, não é amanhã não, Pai, agora. Para que o cego veja. E o que está em coma volte à vida, à consciência. Meu Deus, toca, Pai. Toca e faz um milagre. Cura o diabético, o canceroso, o aidético, o acometido de doenças que a ciência não pode tratar. Meu Deus, restaura a fé, a esperança, restaura a vida financeira, faz essa criatura prosperar, viver. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Pai, eu declaro que essa pessoa venha prosperar, esse povo que ajuda a Tua obra, que semeia, os dizimistas, os patrocinadores, os ofertantes. Faz maravilhas na vida do Teu povo. Abençoa os católicos, espíritas. Abençoa os que não têm religião. Os que estão cansados, sobrecarregados. No limite, Senhor. Ou de repente já estão entregues, porque todos à volta estão dizendo não tem jeito para você. A droga, o alcoolismo, escraviza essa criatura, esse jovem, essa jovem, ou esse pai de família, ou esta mãe. Essa pessoa vive na imundícia. Ela precisa ser restaurada, Pai. Tocada pelo Teu poder, pela Tua grandeza. Tem misericórdia, Senhor.
Perdoa os pecados dessa criatura, os nossos pecados, todos somos pecadores. Pai, abre as janelas dos céus e derrama suas bênçãos, porque tudo procede lá do alto, vindo do Senhor, o Pai das luzes. Faz um milagre, Pai. Defende a tua obra. Defende a tua obra. Coloca anjos e proteja a tua obra. E abençoa a tua igreja abrindo portas, dando condições ao teu povo. Abençoa os bispos, pastoras, pastores e missionárias, seus filhos, respectivamente. Abençoe as autoridades que temem ao Senhor, que entendem que foram instituídos pelo Senhor. Mas coloca no devido lugar aqueles que batem de frente com o Senhor, que desafiam o teu poder, a tua palavra. Cada um no seu devido lugar, Pai. Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno de reverência, só o Senhor é digno de louvor, de honras e de glórias. Eu entrego todos nas suas mãos. Abençoa esse domingo próximo, onde o teu povo vai sentir o que nunca sentiu, vai receber o que nunca recebeu. Eu declaro isso. Traga uma multidão aqui, Pai, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo essa água em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje está em João, no Evangelho de João 7 e 37. É 7, filha? Jesus é a fonte da água viva. João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quero ver alguém que não tenha sede, né? Quero ver. Por que nos principais assuntos, nas prioridades da vida, Jesus sempre usava uma figura, tá? Na linguagem que todo mundo pudesse entender. Será que alguém precisa frequentar uma escola para saber o que é sede? Precisa? Não. Eu já vi bebezinho de 2 anos, 3 anos pedindo água para a mãe. Vamos dar um exemplo mais simples, vamos simplificar mais. Um animalzinho irracional, ele começa a desenvolver-se ainda mamando. Ele não precisa que a mãe o leve para beber, não. Ele acompanha ela. Se você botar vários tipos de líquido numa cuia, num cocho, numa bacia, numa vasilha, e botar água, ele vai na água. É instintivo isso. Então todo mundo sabe o que é sede. Todo mundo sabe. Quando você sente sede, é o seu organismo dizendo, ó, você precisa se hidratar, você precisa beber. Por quê? Porque todo o sistema depende da água. O meu cérebro não funciona sem água. Não funciona. O meu sangue não transporta o oxigênio sem água. O meu sangue tem que ter água.
os tecidos do meu corpo, tudo. Eu sou 70% água. Esse que vos fala. 70% água. O sujeito acha que é grande, aí tem uns que falam, quando eu morrer eu quero ser cremado. Aí desidrata e ele cabe numa caixinha. A cremação desidrata. Aí ele cabe numa caixinha. E uma árvore, ela é 70% água e 30% celulose. A árvore, ela é 70% água e 30% celulose. Então, a sede é a necessidade básica da vida. Ou o beber água, a hidratação. Aí ele diz, se alguém tem sede, todos temos sede, todos temos sede. Aí ele diz, vem a mim e beba. Ou seja, toda a humanidade depende basicamente de Jesus Cristo. Foi estabelecido por Deus isso. Não tem essa de profeta A, B ou C, bruxo, não sei das contas, adivinho, apóstolo, esquece. Você não precisa de mim para nada, nada. E eu falo isso a vida inteira. Aliás, como alguns políticos fazem, principalmente na região Nordeste, eles trabalham para que o povo pense que precisa deles. Não precisa não. E você não precisa de mim não. Ninguém precisa de mim, nem pastor precisa de mim, nem bispo, nem povo. Ninguém precisa de mim. Ninguém. Por que não precisa? Porque eu não dou nada meu para você. Se o que eu te dou, se o que eu te ofereço é de Deus, Ele pode perfeitamente usar outra pessoa para entregar isso. Eu só sou um carteiro, qualquer um pode entregar essa carta, desde que se coloque aos pés do Senhor. Eu não sou nada. E Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu vou dizer uma coisa para você, que se você concorda, você pode até falar aqui no ar comigo. Deixa o seu like aí, você concorda? Se não, né? Só quem não precisa beber, quem não precisa de água, são os muito ricos, não é isso? Tá certo? Não, tá errado. O homem mais rico do mundo, ele precisa beber água? Precisa? Ah, precisa? Precisa. O mais pobre, o miserável, o mendigo, ele precisa beber água e o rico também. Tradicionalmente, as refeições são acompanhadas de água, né? Eu não bebo durante as refeições, né? Isso aí faz uns 20 e poucos anos, 24, 25 anos. Demorei para aprender isso. Mas quando termina, rapaz, aí eu bebo. Mas... E as próprias refeições precisam de água para serem feitas também, né? Ah, sim. A água está em tudo. A comida, boa parte do alimento é água. Uma fruta, algumas frutas mais, né? Algumas frutas chegam a ter quase que 90% de água. Melancia e outras. A laranja é 95% água. Um pouco de fibra, um pouquinho de fibra só, e o resto é água. Então, o que Jesus está dizendo com isso? Não insista em viver sem mim. Presta atenção, Brasil, o mundo. Jesus está dizendo, não insista, não seja rebelde, não seja teimoso, não insista. O Pai me entregou tudo. Não insista em querer ser feliz sem mim. Quem tem sede, vem a mim e bebe. Quem não tem sede? Todo mundo tem sede.
Todo mundo tem sede. Olha o versículo que vem a seguir. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É óbvio que a água aí ela está sendo usada como uma figura, né, na linguagem, para que eu e você possamos entender com quem está o poder, com quem está a essência da vida, tá? Com quem está a vida. Isso aqui é para nós, bispos e pastores também, principalmente. Sabe por quê? Que eles creem em Deus, isso aí eu não tenho dúvida. Que você que me assiste agora crê em Deus, eu também sei. Mas a recomendação, o ensinamento é crer como diz a Escritura. Eu estava lendo um jornal, presta atenção no que eu estou falando, se concordar, deixa o like, senão não deixa. Eu estava lendo um jornal e o jornal dizia que se eu falar para a montanha sair dali e parar lá no mar, ela vai, a montanha. Ou foi numa revista, na Veja, na Isto É, ou na... enfim. Ou foi no meu livro? Ah, não, desculpa. Foi na Escritura. Foi na Escritura. Peço desculpa, tá? Não foi em jornal, não foi em revista, não foi no meu livro. Foi nas Escrituras. Por isso, quem crê, como diz a Escritura, tem o poder para transportar uma montanha, tirar do lugar. Mas tem que ser exatamente como diz a Escritura. Por que eu sei que eu posso transportar uma montanha? Por quê? Porque eu creio como diz a Escritura. Eu estava lendo num jornal, um site, na internet, que o câncer no estado terminal, leucemia, tumor no cérebro, o diabetes pode ser curado. Ou foi numa revista? Desculpa de novo, igreja. Igreja, hoje é só para me retratar com vocês. Peço perdão. Não foi nas Escrituras. Eu escutei Jesus, eu vi Jesus falando, eu vi escrito para um pai que se ele pudesse crer em relação ao filho lunático, endemoniado, tudo, absolutamente, a Escritura diz, olha o que a Escritura diz, ó, se tu podes crer, metade é possível ao que crê. 90%? Tudo. Ah, é tudo, O pessoal está falando, hoje o apóstolo acordou chupando limão. Não é não. É porque tem coisa que cansa. E o povo insiste. Então, olha o que diz a palavra. Não insista em acreditar em alguém que não seja Jesus, nem em Valdemir, ninguém. Creia em Jesus Cristo. Aliás, a palavra diz, crede em Deus e crede também em mim. João 14. Mas vamos lá, filho. Vamos na mensagem, não inventa, não. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do mesmo jeitinho. Aonde foi que eu li mesmo? Recapitulando, como diria um pastor nosso, na reunião dos pastores. Recapitulando. Quem foi que diz que... Onde é que está escrito? Que se eu tiver fé e disser ao monte, ergue-te, lança-te no mar, isso sucederá, tal coisa sucederá. Quem foi que disse isso aí? É a Escritura? É. Então, se eu creio, como diz a Escritura, eu tenho que crer
no transporte de uma montanha, na remoção de uma montanha do lugar. Tem uma montanha na sua vida, tem uma montanha no seu caminho, tem uma montanha tirando o seu sossego, tem uma montanha tirando a sua alegria, o seu prazer de viver, tem uma montanha acabando com os seus sonhos, com os seus projetos. Remova-a dos seus caminhos, da sua vida. Porque você pode fazer, a Escritura diz isso. A Escritura está dizendo que você pode remover uma montanha. A Escritura está dizendo. Olha lá. A Escritura, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no coração. É a Escritura que está dizendo. Isso que eu falei de jornal, de revista, de site. Você sabe que eu estou falando isso aí? Para ironizar o Satanás. E para você entender, você sabe que isso aí é eu estou dando um exemplo de que a Escritura, que deve ser a minha base de vida, o meu alicerce, ela diz que eu posso transportar uma montanha. Ela diz que eu posso transportar uma montanha. Aí o outro falou, ah lá, até parece que isso é verdade, abraçou o leproso e ele foi curado. Isso é conversa. Sabe o que aconteceu? Está gravado aí. O sujeito foi acometido de uma doença incurável. Ele falou, e agora? E ele veio. Eu gravei esse testemunho um dia desse aí. O que aconteceu? Ele foi curado também. Eu fiz uma mensagem ontem, se eu não me engano. Aí foi ontem. Eu falei assim, quer dizer, eu repeti, né? Eu falei outras vezes, se você não tem fé, venha pela minha fé. Eu fui criticado muitas vezes já. Teve um colega meu de outra igreja que falou, mas apóstolo, sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito, como é que o senhor diz? Venha pela minha fé. Eu falei, é impossível agradar, mas não tem fé envolvida no assunto? É a minha. É a minha. Mas a pessoa não tem que ter fé? Eu prego lá na minha igreja, se você não tiver fé, você não vai receber nada. Eu falei, é por isso que ninguém recebe nada na sua igreja. Que é isso? Eu falei, Mas é base bíblica que o senhor fala? Eu falei, é base bíblica. Eu vou te dar um exemplo, falei para ele. Eu vou te dar um exemplo. Jesus chegou na frente do túmulo, tinha um sujeito lá fedendo, cheirando mal. Morto, 4 dias. Aí ele conversou com ele, vem cá, você responde aí dentro, você acredita que pode ressuscitar? Ele falou, não, ele estava morto. Eu falei, então você está falando besteira. Se vários ressuscitaram mortos ministrando, onde é que estava a fé do morto, da vítima? Tinha fé? Você me perdoa falar isso aí, mas... Rapaz, é porque esse povo fica se metendo com a vida dos outros e não entende a Escritura. Quantos mortos já foram ressuscitados? Quantos? Eles tiveram que manifestar a fé? Eles tinham fé? O morto tinha fé? O morto tem fé? Aliás, eu acho que foi isso que Marta pensou. Porque ela falou, mas Senhor, não dá porque já cheira mal. Já é de 4 dias o cadáver. Ela quis dizer assim, mas ele não pode reagir à sua oração, à sua profecia, porque não tem fé, porque está morto. Jesus falou, só basta tirar a pedra, o resto é comigo. Eu digo a mesma coisa, se você não tem fé, tira a sua pedra, isso aí você pode. Tira a sua pedra e venha, porque a fé é comigo. Pode vir, porque a fé é comigo, eu estou dizendo para você. Eu falo isso a vida inteira. Quem quiser criticar.
Então, Jesus disse, quem crê como diz a Escritura. Quem crê como diz a Escritura. Do seu interior fluirão rios de água viva. Quem é que mata a sede mesmo? Quem acaba com a sede? A água, né? Água. Imagina uma mina, uma fonte inesgotável. Aí, ó, essa mulher aí teve fé para levantar, teve? Não, senhor. Onde é que os caras foram buscar? A mulher da minha cor, mas estava amarelinha, ó. Estava morta. Dá para ver que está morta. Ela vai babujar agora, como diz o ensineiro. Olha lá, ó, babujou, viu? Ó, voltou lá. Ó, o espírito dela voltou. Tem gente achando que é o cramunho, né? Não. Voltou o espírito dela, ó. Voltou. Voltou, já está reagindo, ó. A bispa pegou no pulso ali, porque ela viu que o negócio estava feio, né? Ali foi desafiada a fé do sujeito. Levanta que já voltou. E Deus falou assim, volta lá. Mas, Senhor, aqui está legal. Não interessa, não. Volta lá. Ele mandou voltar. Ele mandou voltar. Volta lá. E essa aí? Essa aí já parecia que estava no velório. Eu já vi muita gente no caixão que é menos amarelo do que isso aí, ó. Isso aí é amarelo manga. Aí! Isso é defunto mesmo. Meu Deus, se tivesse uma vela ali, eu botava... Se tivesse algodão, enchia o nariz dela de algodão. E acendia uma vela. Tô brincando, é claro, mãe. Olha lá. Então, peraí, ó. Apóstolo, é muito forte isso. Aquele defunto que foi colocado na cova do Eliseu. Ele era dos inimigos, inclusive. Colocou ali na cova e que fé que ele teve? A unção, ali foi a unção. Exatamente. Ali foi a unção. Quando eu digo, venha pela minha fé, eu sei que eu tenho a unção de Deus. A unção. Deus, ele me preparou para isso. Eu não sou nada, eu tenho consciência. Mas o Senhor diz que ninguém precisa do Senhor, ele não precisa. Porque o que Deus colocou na minha vida, Ele coloca na vida de quem Ele quiser. É dele. Então diz a palavra, crê como diz a Escritura. Olha lá. Aliás, a deficiência na sociedade hoje é isso aí, ó. Infelizmente, tem muita gente que crê, mas não é como diz a Escritura. Não é como diz a Escritura. A pessoa pega um diagnóstico, um resultado de um exame e entra em pânico. E entra em pânico. E se você for olhar na Escritura, tem exemplos de pais. Como Jairo, por exemplo, quando estava ali diante de Jesus, a Bíblia diz assim, falava ele ainda quando vieram alguns da casa, da sinagoga lá, e disseram, por que incomodas o mestre? Tua filha já morreu, olha só. Olha o que disseram, ó. Tua filha já morreu. Isso aí não é jornal, não, isso é Escritura, tá? Porque ainda incomodas o mestre? Olha a Escritura, mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. O que a Escritura diz? O que a Escritura diz? Como os bispos não sabem, responde aí, filha. Crê somente. Não precisa de mais nada. Eu não preciso dar murro em ponta de faca, andar de cabeça para baixo no teto, rolar no chão, ir para o monte, subir em árvore que nem macaco, pendurar no cipó. Eu não preciso fazer nada disso. Eu só preciso crer. É a Bíblia que está dizendo, crer somente. Por isso credo. Não, tira isso daí, mano. Tira daí. Pelo amor. Que situação. É câncer, né?
O que a Bíblia diz, igreja? Crê somente. Crê somente. Mas eu não sei ler. Mas ninguém está pedindo para você ler texto nenhum. Eu não estou pedindo para você ler Jesus. A Escritura não está dizendo. O que eu estou passando para você é a Escritura. Procura alguém de confiança. Ele está falando a verdade? Está aqui, ó. Você não precisa saber ler, não. Eu estou lendo para você. Eu estou lendo para você. Eu estou lendo para você. E eu tenho mostrado obras que materializam a fé. Eu tenho mostrado obras que evidenciam a fé. Aliás, uma das razões pelas quais sou apedrejado, esse aí estava morto também, ó. Deus me livre. É jornalista esse? A jornalista também morre? Morre. Achei que virava purpurina. Morre, todo mundo morre. Médico morre, pastor morre, apóstolo morre. Político morre. Morre. Valdemiro morre, todo mundo morre. Eu não morri ainda, né? Graças a Deus. Morrer também não estou preocupado, não. Eu não. Vê se eu fico dentro de uma redoma de vidro blindado, uma bolha. Eu não. Eu sou ameaçado todo dia. Hoje, por exemplo, é dia de eu fazer minhas comprinhas no centro da cidade. Vai lá que você me vê lá. Daqui a pouco eu estou lá. É desse jeito. Vai lá. Eu tô nem aí. E olha que eu fui ameaçado recentemente, hein? Eu sei de onde vem. Olha o nariz desse aí, ó. Era câncer, né? Era câncer também, ó. Será que tem gente que duvida disso? Duvida. Por isso, se não duvidasse, se não tivesse, não haveria essa recomendação. Crê como diz a Escritura. Crê como diz a Escritura. Você quer viver bem, você quer vencer as lutas, creia como diz a Escritura. Não sou eu não, como eu disse, eu sou apenas um vira-lata. Mas quem crê como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O Espírito Santo, ele é essa fonte, tá? Ele é. E aí você vai ver a glória de Deus. A palavra é crer somente. Vamos ver o que a Escritura fala? A Escritura fala de mortes que ressuscitaram, do mar que se abriu. A Escritura fala que um pescador, eu não vou falar nem Jesus, não. Eu nem vou falar Jesus, não, porque Jesus é santo, né? É poderoso, é o herdeiro de tudo. Tomar meu cafezinho aqui. Cumprimento, né? Tá de preço de picanha, mas tá gostoso. Mas vamos em frente. Jesus andou sobre as águas, sim, mas aí é Jesus. Vou falar de um pescador, aliás, um analfabeto, né? Eu nem vou falar que ele era vira-lata para respeitar a unção que ele teve. Eu falo só de mim mesmo. Eu não chamo ninguém de vira-lata, eu que sou vira-lata. Eu estou falando do Simão, do Pedro. Pedro não sabia ler nem escrever. Ele andou sobre as águas. Ele andou ou não andou sobre as águas? Andou. Mas ele afundou. Afundou porque a Escritura já não fazia mais parte dele ali.
A Escritura manda crer e nunca duvidar. Ele duvidou e submergiu. Ou seja, eu posso andar sobre as águas, eu posso transportar montanha, eu posso ressuscitar morto, desde que eu não fuja daquilo que é básico. Crer, como diz A Escritura. a Escritura. A Escritura diz que tudo é possível na minha vida. Diz ou não diz? Diz. Não foi lido isso ou não? Sim. A Escritura diz que a sua igreja pode crescer, encher. Pode? Pode. A Escritura, ela me dá as rédeas da vida. O manche, ou o volante, tá? Ou o guidão. Depende do veículo, né? É figura de linguagem, vamos trazer, né? A Escritura diz como eu devo, como eu posso viver. A Escritura é que diz. Ah, mas eu vejo o senhor chorando, mas é porque a Escritura fala isso também. A Escritura diz que no mundo eu teria aflições. Uma vez o sujeito foi me desafiar, eu estava na Sugoi, aqui na loja de pesca. Eu não entendo, o senhor é valente, tem uma fé, de vez em quando eu vejo o senhor lá, oh meu Deus. Eu falei, não, isso é a Escritura, meu irmão. Eu vivo a Escritura diz que eu devo chorar. E que eu posso chorar, que Jesus chorou. A Escritura que diz. A mesma Escritura diz que eu posso transportar montanha, então eu transporto mesmo. A Escritura diz, né? Aliás, eu estava lendo a Escritura ontem, uma parte do Salmo 91, porque domingo vai ser o segundo domingo do esconderijo do Altíssimo, com base no Salmo 91. E a Escritura diz assim, a Escritura ali no Salmo 91 tem um versículo que diz assim, acho que é o 14, ou é o 15, né, filho? É o 15, ó. Olha o que o Senhor fala, ó. Ele me invocará e eu responderei. Isso aí está num site, né, na internet, né? Ou é a Escritura? A Escritura. É a Escritura. Aí a Escritura diz assim, na sua angústia eu estarei com ele. A Escritura está falando que eu iria me angustiar, é isso? Sim. Aí o sujeito vem me criticar. Eu tenho o direito de ficar angustiado. A Escritura falou que eu ia ficar angustiado. É a Escritura que... Tudo que a Escritura diz acontece. Tudo, absolutamente tudo. Tudo. A Escritura diz que eu posso ser curado de qualquer enfermidade. Então pronto. A Escritura diz que eu posso prosperar. Lá em Isaías capítulo 1, a Escritura diz assim, ó, se quiserdes e se me ouvirdes, comereis o melhor da terra. É a Escritura que diz ou não é? Então pronto. Eu ia falar, vamos pegar minha patente, eu ia falar o nome do outro, né, desse próximo, né, do outro livro ainda. Mas é forte o título, né? Eu não vou falar, não. Senão vão patentear uma raça de víbora. Corre na frente e patenteia. A Escritura diz que eu me angustiaria nesse mundo. Que eu ficaria angustiado. A Escritura diz assim, no mundo tereis aflições. Diz ou não diz? Vamos viajar aí, meu filho? Rapaz, olha o que a Escritura diz. No mundo tereis aflições. Aflições é o quê? Sofrimento, dores, angústias. Mas a Escritura, a mesma Escritura diz assim, mas tem de bom ânimo. Olha o que a Escritura diz que eu iria chorar, ó. Mas diz assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, você vai vencer o mundo. Você vai vencer. A Escritura diz que eu ia chorar, mas diz também que eu vou vencer. É a Escritura que diz. Você mostrou lá a Escritura falando, comereis o melhor da terra? Chegou a mostrar, não? Eu nem vi.
Rapaz, a Escritura fala tanta coisa. E tudo que a Escritura fala acontece. Tem gente que acha que não, mas eu sei que acontece. A Escritura, ela diz que eu vou morrer. E que eu tenho que me preparar antes. Tem gente que fala assim, meu Deus, olha lá, morreu crente, morreu um membro da igreja mundial, morreu um parente. Olha, a Escritura diz que morre, meu filho. A Escritura diz que eu vou morrer. Aliás, é a única unanimidade que existe, é isso aí. Todo mundo vai morrer, até Jesus morreu, mas ressuscitou, porque a Escritura falou que ele ia ressuscitar. E a Escritura diz também que eu vou ressuscitar, é o que eu creio. Eu vou, não te admires, não fique aí escandalizado se aparecer uma notícia assim, morre Valdemiro Santiago. Já apareceu umas vezes, mas era fake. Aí eu aí, ó, enjoado como sempre. Não é como nunca, não é como sempre. Que eu sempre fui enjoado, né? Não, que a expressão é como nunca, né? Mas como eu sempre fui enjoado, segundo as pessoas falam, né? Até a bispa fala, você parece a sua tia. A José, é famosa, né? A José é famosa. A Joaquina é minha avó. A Joaquina. A minha avó, essa avó minha era loura do olho azul. Tem alguns da família que puxaram ela. Sobrinhos meus. É? Eu puxei a minha avó materna, que era africana, angolana. Minha bisavó, no caso. De origem angolana. O meu amor pela África tem motivo. Tem razão de ser. Eu fico até emocionado quando falo da África, acredita? Onde eu vi o bispo mandou para mim a inauguração de uma nova cidade mundial. Que coisa linda. Ei, África, I love you. Olha só. Que lindo, hein? Que quilômetro, hein? Essa é a África. Eu não fui vestido como príncipe em Nova York, não. Fui vestido como um africano mesmo. Simples. Eles não estão atrás, eu não fui fazer desfile de... Eu falei que eu ia pregar para a multidão na África. Eu vi na Escritura que tudo é possível que crê. E zombaram de mim, os nossos coleguinhas lá, lembra? Os nossos coleguinhas? A nossa geração. Até que a nossa safra ali foi boa, acima da média. Né? Vários foram aproveitados por Deus, você sabe disso. Tem uns que estão por aí. Teve que acontecer o que aconteceu. Paulo foi para um lado, Pedro para o outro, mas... Foi bom, né? Safra boa. Foi. Tem uns que pararam, né? Foi. Mas, que pena, né? Mas boas pessoas também, pessoas... Boas. E eles gostam de nós até hoje. Gostam, sim, senhor. Nós também gostamos deles. Tem muitos que nos assistem, sabia? Tem, sim, senhor. Verdade. Eu tava com um menino ali, com o Rio, né? O Rio tá por aí? Eu tava com o Rio e mais alguém não... Eu falei, vamos comer um arroz a carreteiro, tanto tempo que eu não como. Aí foi... Eles gostam de ir comigo, porque na minha mesa, 90% dos garçons ficam na minha mesa. Ah, você tava? O Pedro tava? Aí, a variedade, olha. E ninguém traz linguiça e frango na minha mesa, não. Já até me conhece, né? Não, frango eu como em casa, linguiça eu como em casa, eu faço. Não, eu vou lá para comer picanha, preço de cafezinho, arroz a carreteiro. Apesar que a bispa faz o melhor arroz a carreteiro que existe, a bispa faz. Ninguém faz como a bispa, ninguém. E ela nem prova, incrível isso aí. Aí, falando nisso, eu mandei uma mensagem para a bispa no celular, assim.
esse mês é dia dos pais, eu quero esse presente. Aí ela, kkkk, você enviou errado, envia para a pastora Raquel ou para a pastora Juliana. É porque é dia dos pais, eu esqueci. Não é dia dos namorados, não é aniversário de casamento, não é meu aniversário. Falei, meu Deus, só em novembro que a Bispa vai me dar presente, então? Eu mandei para ela o modelo do presente. Depois eu mandei pra você ver, bonito demais, rapaz. Top. Mas ela falou assim, não, isso é para mim, não. Eu não sou sua filha, as duas filhas que tem que dar. Falei, é mesmo, hein? Eu vou mandar para elas, para as meninas. Mas não é caro, não é barato. Mas ela falou, não, você está confundindo. Eu falei, meu Deus, eu achei que era dia dos namorados. Já passou, né? É dia dos pais, é agosto agora, né? Segundo agosto agora. É dia 10, né? Mandei pro endereço errado, pro celular errado. Mas tá bom. Mas quem sabe ela não é tocada, né? Quem sabe? Eu tô falando que você já tá descansando agora, tá dormindo, não vai ver, entendeu? Tudo é possível ao que crê, né? Ah, agora sim! A Escritura diz? Sim, senhor. A Escritura diz? Ela afirma. Rapaz, então eu vou ganhar. Presente dia dos pais. A Escritura diz. Eita Deus! Fala, Jeová! Que teu servo ouve. Ah, agora gostei, hein? Bom, calma, vai chegar lá. Eu estava lá no restaurante. Aí veio um dos gerentes lá, dos garçons lá. Apóstolo, eu já trabalhei com o senhor há muitos anos atrás. Muitos anos. Lá no Recife. Você estava lá. Falei, olha que legal. E ele falou para todo mundo lá no restaurante, todo mundo. Ele falou, chegava ele falou que é discípulo do senhor, ó. Falei, que honra. Quer dizer, eu não fiz mal a ele, senão ele se envergonharia de mim, né? Usou como referência, né? Ele falou. Ele chamou o chefe dele e falou, eu conheço ele, eu trabalhei com ele. Falei, olha que legal, quer dizer que nós deixamos um legado então, né, bispo? Deixamos. Senão ele nem mencionaria isso, né? Mas é assim mesmo, é o que a Escritura diz, né? É o que a Escritura diz. A Escritura diz que você vai ser curado. Você quer que eu mostre para você de novo? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Eu estava lendo esses dias na Escritura, acho que é Êxodo, 20 e alguma coisa. Não sei se é 24, é 25. Que diz assim, servireis ao Senhor vosso Deus. Ô doido. Você já foi lá? Não. Isso é 26? 23? Foi rápido. Servireis ao Senhor vosso Deus e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E tirará do vosso meio o quê? As enfermidades. É a Escritura que está dizendo? Sim, senhor. Que Ele tira as enfermidades do nosso meio? Tira as enfermidades. É? Esse é o jargão de terça-feira, do milagre urgente. É? Do pão e da água. Então, mas o pão e a água... Isso aí não é no sentido... daquele pão e daquela água. Isso aí é um simbolismo, né? Sim, senhor. Porque é pão e água. Mas quem é que vive sem pão e sem água? Ninguém. Está se referindo ao pão de cada dia. Esse abençoará o vosso pão, está dizendo, vai dar fartura. Isso aí traduzindo quer dizer prosperidade.
E tirar as enfermidades também faz parte da prosperidade. Exatamente. A prosperidade, ela é um conjunto de conquistas, de vitórias, de realizações. Um conjunto. A palavra prosperidade é tão completa, é tão rica, é tão plena, que engloba saúde, bem-estar, tá? Realização de sonhos, em todos os sentidos da vida. Prosperidade é maior que riqueza, você quer saber? É muito maior, é infinitamente maior. Tem muita gente rica que não é próspera. Sim. Exatamente. Tem muita gente rica que é doente. Aliás, são distintas, né? Ali no Salmo 12, é 12, filho? 112, perdão. Olha como elas são distintas, essas palavras, ó. Na sua casa há prosperidade e riqueza. São distintas. Porque a prosperidade é maior. Tá? Prosperidade é a vida abundante, né? Uma pessoa pode ter dinheiro no banco, onde ela quiser, mas se ela for doente, então ela não é plena, ela não tem abundância de vida. Pelo contrário, a vida dela é por um fio. Então pronto. É a escritura, meu irmão. Esse negócio da escritura vai longe, hein? Vai longe. Eu vou ter que parar. Vai longe.